todos os enfermos que estão nesse lugar seriam curados. Ó, se fendesses o céu, Senhor, e se manifestasses no meio de nós, os que estão oprimidos pelo demônio seriam libertos, Senhor. Ó, se fendesses o céu, o avivamento chegaria para esta terra nessa hora. E nós queremos, Senhor Deus, nessa hora suplicar: fenda os céus e desce sobre esse lugar com seu Espírito, Senhor. Manifesta abundantemente como a visão dessa cachoeira. Nós queremos nos molhar, nós queremos ousar. Mesmo aqueles que naturalmente não sabem nadar, mas na ousadia do Espírito, na realidade do Espírito, vão mergulhar nessa cachoeira e experimentar essa graça do Senhor fender os céus e descer sobre esse lugar. Manifesta-te no nosso meio, Senhor, de uma maneira extraordinária. Eleva-nos, Senhor Deus, na nossa experiência espiritual contigo. Eleva-nos, Senhor Deus, numa maturidade espiritual que não quer dizer fechamento à novidade, mas quer dizer, Senhor Deus, de um crescimento de visão, de uma ampliação da visão espiritual. Ó, se fendesses o céu, Senhor, e descesses sobre nós, e manifestasses a sua glória aqui na Canção Nova em Aracaju, nesse domingo, dia do Senhor. Faz a sua obra, Deus. Faz a sua obra. Fenda os céus e desça sobre esse lugar. Alcance cada coração, cada vida, cada estrutura que precisa agora ser alcançada. Manifesta-te, Senhor, no meio de nós de uma maneira extraordinária nessa manhã de domingo. Nós queremos te tocar, nós queremos te experimentar, nós queremos ser tocados por ti. Manifesta-te, Senhor, no meio de nós. Vento impetuoso sobre esse lugar, vem como viestes na sala de cima, no andar de cima, no cenáculo. Ouviu-se um estrondo, um barulho de um vento impetuoso que tomou todo aquele lugar. Deus, é Pentecostes hoje para nós aqui na missão de Aracaju. É Pentecostes nessa profecia do avivamento. Oh Deus, para nós entendermos a mensagem dessa manhã, nós precisamos estar no Espírito. Oh Senhor, se fendesses os céus e descesses sobre nós, o nosso coração se incendiaria da tua presença, do teu fogo. Oh, se fendesses o céu, Satanás sairia de todas as estruturas da igreja, onde ele tem tentado atrapalhar o mover do seu espírito. Ele sairia em debandada diante do fogo abrasador da tua presença, e que ele saia das vidas que agora são tocadas pelo fogo abrasador do seu espírito. Oh, se fendesses o céu, Senhor, o câncer desapareceria nessa hora, a doença degenerativa, não existiria mais depressão no nosso meio, mas alegria e júbilo e festa. Ah, se fendesses os céus e descesses aqui, surpreenda-nos, Senhor. Ergue os seus braços e pede para Ele te surpreender. Pede para Ele te surpreender. Ergue os braços, fala com Ele: surpreenda-me, Senhor. Surpreenda-me, Senhor. Surpreenda-me, Senhor. Fala para Ele agora com a sua voz, com a sua boca: eu quero a sua surpresa, eu quero a sua revelação, eu quero a sua novidade. Vem dos céus e desce, rasgue os céus e desce sobre nós. Oh Deus, desce gerando conversão. Oh Deus, desce levantando-nos espiritualmente. Oh Deus, se fendesses os céus e descesse sobre nós. Oh Rabassore Candalais, comece a orar no Espírito. Oh
Transforma o ambiente, Deus. Transforma o ambiente, os ares. Nós queremos avivamento, Deus. Oh, se fendesses os céus e descesse, Senhor, a corrupção acabaria, a prostituição se encerraria. Oh, se fendesses os céus e descesse, Senhor, não haveria mais violência, não haveria mais drogadição. Oh, se fendesses os céus e descesses sobre nós, sobre a sua igreja, não haveria mais heresia, desvio, imoralidade. Oh, se fendesses os céus e descesses, Senhor, não haveria mais divisão, disputa. Vem dos céus e desce, Deus. Ora, ora do Espírito. Muda o ambiente, Deus. Transforma esse ambiente com o peso da sua glória. Aleluia. Deus quer te dar algo que você nunca experimentou. Ora, se entrega. Deus quer te entregar algo que você nunca recebeu. Muito mais que uma cura, muito mais que um milagre, muito mais que uma libertação. Deus quer te entregar algo de extraordinário. Ah, se fendesses os céus, se fendesses os céus e descesses, Deus. Muda o ambiente, Senhor, com o peso da sua glória. Ora, eu volto a dizer, Deus quer te entregar algo que você nunca experimentou antes. Deus tem novidade. Receba, receba, receba. Deus está te entregando. Receba, receba, receba. Não importa a sua idade, Deus está te entregando. Não importa quanto tempo você tem de caminhada, Deus está te entregando algo novo, de extraordinário. Receba, receba, receba. Serecandalabas, serecandalais, serecandalais. Não importa se vier o pranto, não importa se vier o riso, receba o que Deus está te entregando nessa hora. Receba o que Deus está te entregando nessa hora.
Eu escuto um grito do Espírito dizendo: eu estou procurando aqueles que tenham fome e sede da minha presença. Eu estou colocando no vosso coração fome e sede da minha presença. Eu estou despertando o meu povo para estar constantemente na minha presença, porque quero vos comunicar algo de extremamente, poderosamente novo. Jerecandalabasaracandalais, Erabacandalai xerere, Oramacê, Xeracandalaie xerere, Seramahandaie sou, Chamaierecandaie serecandai, Oraie soemandai erecandorabais. Recebei do meu amor, recebei do meu Espírito. Hoje eu venho vos visitar para marcar a vossa vida e o vosso território. Serecandaie amassanaire, Xeramassaire candarais, Xeramai. Eu reúno aqueles que eu escolhi, e eu entrego àqueles que eu escolhi a novidade do meu Espírito nessa hora. Recebei do meu Espírito. Eu dou o meu Espírito a cada um de vós. Eramai serei, Samaire candaie, Chamandai recandalai, Errasandai, Errachome de carre sunhore cais. Orai sou o que eu tenho para derramar sobre a face da terra. Depende de um povo que eu quero levantar, de um povo que eu escolhi, e que agora eu estou dando gratuitamente o meu Espírito. Recebei a novidade que eu vos trago nesta manhã. Eu vos convoco a caminhar sobre a palavra profética que tenho comunicado ao vosso coração, ao meu povo. Não é por debate, não são por discussões, não é pela força humana, é na comunicação do meu Espírito que faço vir sobre vós, que transformarei a vossa nação e todas as estruturas. Recebei, chorecandais, choramais sei, labaeco e machabaire, oraie sorecandaraire sere, serracandore basaraire. Pensais que tudo está perdido. Pensais porque não conheceis quem sou eu. Eu farei a minha igreja renascer no poder do meu Espírito, mesmo que seja pequena, simples, mas ela será a resposta para uma humanidade que se desvia. E eu dou a cada um de vós o meu Espírito nesta manhã. Recebei. Uricantalai serei,
Xandarabai, Serecantarabai, Cantarabai, Xerecandalais, Serecanda, Erechure, Labai, Alai, Erracanda, Esori, Candalais. Quero começar esse tempo novo por meio de vós. Xerecantalalais. Ore, 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 ore. Ore, ore, ore. Ore. Chame a atenção daquele que está falando conosco nessa manhã. Chama a atenção daquele que está com os olhos dele voltados para Aracaju nessa manhã de domingo. O Senhor está com os olhos dele voltados, os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor aqui em Aracaju. Clame. Eu ainda não estou ouvindo. Eu não estou vendo reação ao que o Senhor está nos comunicando, e eu quero ver uma reação. Oh Deus, volte o seu olhar para nós e o seu ouvido, Deus, ao nosso clamor. Eramasandaye. Oraye serekala badarabaye ramandaye sorere. Ramai soremandaye. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Siricanalai rabasaralais. Siriamai andaramai suricandalais. Seramanalabasandaye. O Senhor me dava a visão de uma marca, como o agrimensor vai medir o terreno. Eu vejo o Senhor estabelecendo uma marca nos lugares onde começarão focos de avivamento que se espalharão para todo o Brasil. E o Senhor está marcando este lugar. O Senhor está medindo palmo por palmo, e Ele está estabelecendo a sua escolha. O Senhor me fala que existe um projeto no coração dEle para o Nordeste do Brasil, para este estado. E você faz parte daquilo que o Senhor estabeleceu. Ergue seus braços para que Ele veja que você está assumindo que você faz parte. E diga para Ele: eu estou assumindo, Senhor. Vai dizendo para Ele: eu estou assumindo, Senhor. Eu faço parte de um projeto. O Senhor tem algo para fazer. O Senhor marcou esta cidade, esta terra, esta região, e o Senhor estabelecerá aquilo que o Senhor tem por fazer a partir de um povo faminto. E nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos ter mais fome, mais sede. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Você é bem-vindo. Diga para Ele: a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Toma teu reino
trono, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, apareça, que o seu nome enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa é sua casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa. Esta casa é sua casa, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Esta casa é sua, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Diz o Senhor: tira as sandálias dos vossos pés, porque o lugar onde pisas é um lugar santo. Porque eu estou no meio de vós. Vai se sentando. Diga muito obrigado, Jesus.
Muito obrigado, Jesus, porque eu faço parte deste povo que o Senhor está levantando. Desde sexta-feira, queridos, bom dia, tudo bem? Falta de educação, né? Nem dei bom dia. Já é quase boa tarde, mas ainda é bom dia. Falta uns minutinhos para ser boa tarde. Diga para quem está do seu lado: você foi escolhido, querido. Diga para quem está do outro lado: você foi escolhido, abençoado. Deus tem algo de maravilhoso para realizar cada vez mais no meio de nós, amém? E desde a sexta-feira, o Senhor tem me incomodado positivamente, não um incômodo negativo, com a palavra do profeta Joel, que veio na primeira leitura da missa de abertura da profecia do avivamento aqui em Aracaju. Quero trazer apenas um versículo que diz exatamente daquilo que Deus quer de nós. Como o clarão da aurora, um exército numeroso e forte vai se estendendo pelas montanhas. Exército igual a esse nunca houve, e por muitas gerações jamais haverá. Está no profeta Joel, no capítulo 2, versículo 2. Deus quer nos alistar para esse exército forte e numeroso, um exército iluminado, instruído, direcionado por Ele. E eu quero dizer a você que está aqui em Aracaju, que veio para a profecia do avivamento, que Deus quer que nós elevemos o nível em todos os aspectos da nossa vida. Se você acha que você reza muito, você está enganado. Você pode rezar muito mais. Se você acha que você busca os sacramentos, você está enganado. Você pode buscar muito mais. Se você acha que você já luta pela santidade, você ainda está lutando pouco. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no capítulo 12, vai dizer, no versículo 4: vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Se você acha que você já caminha no Espírito, Deus quer que você caminhe ainda mais. Na primeira palavra que nos foi trazida nessa manhã, nós fomos instruídos na realidade da intercessão. Mas o passo que Deus tem nos levado a dar na profecia do avivamento, a direção que Deus tem comunicado a nós, falado conosco, porque o que nós buscamos dentro desse mover do Espírito, na profecia do avivamento, é deixar que Deus nos conduza. E nós chegamos num tempo extremamente importante desse exército que tem sido levantado, forte, diferenciado, não por ser melhor do que ninguém. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, nós não queremos criticar ninguém, nós não queremos, não, nós queremos assumir a nossa parte, e a nossa parte é a oração para que venha esse poderoso avivamento. E nós entendemos o avivamento como um despertamento, um ajuntamento e o tempo de transformação. O tempo de transformação foi estabelecido quando nós começamos o mover das torres de oração, como foi trazido de manhã, onde nas cidades, pessoas despertadas para fazerem parte desse exército, se levantarão em intercessão, por aquela cidade, por aquela região, pela nação, para que o Senhor logo fenda os céus e desça com esse poderoso avivamento que transformará as estruturas, que gerará conversão, que trará cura para o Brasil, para a face da terra. E Deus, a partir desse movimento espiritual, Ele quer que nós tenhamos a coragem de dar um passo além na dimensão da intercessão.
Deus não quer que nós paremos na intercessão tradicional. Quando nós temos uma listinha de pedidos de pessoas que sabem que nós somos intercessores, mas aí eu quero dizer que todos nós que estamos aqui precisamos entrar nessa dinâmica da intercessão. Diga comigo: eu sou intercessor. Mais uma vez, eu sou intercessor. E a dinâmica que Deus quer é a intercessão profética. Diga comigo: intercessão profética. Vou te explicar com algo que eu aprendi com um homem que já está diante da face de Deus, chamado Padre Rufus Pereira. Eu tive a graça de conviver com o Padre Rufus desde quando eu era seminarista. Depois eu convivi no tempo de diaconato, no tempo de sacerdócio, até o Senhor colher o Padre Rufus. Eu sempre estive do lado dele nos encontros. Eu compartilhava dos momentos, dos atendimentos dele. E uma das coisas que o Padre Rufus me ensinou, com o modo dele de proceder, foi: nós não podemos perder tempo. O Padre Rufus nunca orava por uma pessoa que estava oprimida pelo demônio, sem saber qual era a causa. Por isso que todas as pessoas que eram levadas até ele passavam por um processo de libertação muito rápido. Por quê? A pessoa está lá passando por aquele momento ali, daquela luta espiritual, possuída ou contaminada por aquela realidade, e aí levam para ele lá a pessoa naquele estado. Não vou rezar, desperte a pessoa. E ele ensinava todo o caminho. Tinha uma equipe que trabalhava. Você vai sentar com essa pessoa e você vai ouvir a história dela. Ela teve contato com o ocultismo, ela buscou falsas doutrinas, existem situações na família, e vai, mágoa, ressentimento e tal. Aí a pessoa era levada com a história. Ele orava antes, lia a história, e Deus falava para ele: essa foi a causa. E ele não ficava lá na luta espiritual horas e horas, não, eram minutos, porque ele impunha as mãos e ele pedia ao Espírito Santo que fosse lá naquela causa. Se era a mágoa, ele levava a pessoa a perdoar. Se era a situação do ocultismo, ele fazia todo o processo da renúncia, e aí, como exorcista instituído, ele fazia, no nome do Senhor, acontecer a expulsão do demônio. E ele dizia para mim: aprenda algo, nós não podemos mais perder tempo, porque quando nós perdemos tempo, nós perdemos almas. E a intercessão profética é a experiência de não mais intercedermos naquilo que está no campo humano da nossa ideia, mas é o processo diferente. Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Diga comigo: intercessão profética não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Deus fala para o intercessor qual é a urgência do coração dele. Isso é intercessão profética. Eu deixo a minha lista de lado e eu pego a lista de Deus. Mas padre, como isso? Vou te mostrar alguns exemplos na Bíblia. Pega aí a sua palavra e vai lá no segundo livro dos Reis. No capítulo 6. Amém? Versículo 8. Abriu? Se não abriu, vai procurando enquanto o padre proclama a palavra do capítulo 6 do segundo livro dos Reis. Versículo 8. O rei de Arã estava em guerra contra
contra Israel. E cada vez que ele deliberava com seus oficiais a colocação de uma emboscada, o homem de Deus, repita comigo, homem de Deus. Deus só fala com quem é dele. Deus só fala com quem caminha com ele. Deus não fala com quem está desatento, desconectado, quem está mais preocupado com as coisas desse mundo, com as coisas da carne, quem está mais preocupado com as coisas dessa terra. Deus só fala com quem tem sintonia. O homem de Deus mandava avisar ao rei de Israel: cuidado, não passes por aquele lugar, pois os arameus estão ali emboscados. O rei de Israel enviava então gente ao lugar acerca do qual o homem de Deus avisara e ficava espreitando. Isso aconteceu nem uma nem duas, mas várias vezes. Está vendo como que Deus revela? Mas é preciso ter sintonia, é preciso ter comunhão, é preciso ter vida no secreto, é preciso ter intimidade com Deus, é preciso fechar a porta e falar ao Deus que está no secreto. A intercessão profética não é gerada quando a gente se reúne na torre de oração, ela é gestada no secreto. Na torre de oração vai ser só o transbordamento, no grupo de intercessão vai ser só o transbordamento. Mas eu aprendo a ouvir a voz de Deus e a traduzir aquilo que Deus comunica pela intimidade. E aí continua, o rei de Aram ficou perplexo com isso, convocou seus oficiais e disse: não me poderíeis indicar quem me traz junto do rei de Israel? Disse um de seus oficiais: não é isso, senhor meu, é Eliseu, o homem de Deus. É o profeta que está em Israel, que é capaz de transmitir ao rei de Israel tudo o que for falado em quarto fechado. Meu Deus. Disse-lhes: ide ver onde está, para que eu mande capturá-lo. Um único homem de Deus é capaz de interferir em decisões das nações. Um único homem de Deus é capaz de interferir em decisões no Brasil, no Supremo Tribunal, no Congresso Nacional, nas salas de reunião do presidente da República Federativa do Brasil. Nós podemos entrar agora em intercessão profética dentro da sala do sínodo dos bispos. Nós podemos ajudar o Papa Francisco nos discernimentos que ele precisa fazer. Mas é preciso ter comunhão, é preciso ter comunicação para receber de Deus, e recebendo de Deus, nos estabelecermos em fé que aquilo que Deus está comunicando a nós é a vontade dele. É ele que vai dizer para nós: olha, aqui está a situação urgente do meu coração. Vou dar um testemunho, a gente continua daqui a pouco na palavra. Como o tempo se estendeu na oração, e isso é bom demais, a gente está na profecia do avivamento para rezar mesmo. Deus me inspirou lá na Canção Nova há uns anos atrás, eu acho que deve ter uns 10, eu estou em 13 de padre, então deve ter uns 10 ou 12, não sei, não lembro, eu não fico fazendo cálculo, não sou muito bom de matemática. Mas Deus falou comigo: eu quero levantar um exército de intercessores. E eu levei uma proposta para o departamento de eventos, para a gente instituir um acampamento chamado No Combate da Oração, para treinar um exército de intercessores. E esse ano nós tivemos a graça do Cyril John, um indiano, que foi o presidente da intercessão mundial no ICRIS, da Renovação Carismática Católica, vir pregar para a gente. E eu fiz questão de participar de tudo, de todas as pregações e também do treinamento. Nós tivemos workshops para aplicar a intercessão profética durante o acampamento. E eu me reuni, eram grupos de 8 e nós estávamos orando. Eu vou depois mostrar os 6 passos da intercessão profética que ele indica. E nós estávamos orando e Deus me deu a visão. No Rio de Janeiro, eu não sabia se era na cidade, se era no estado. Vai acontecer
algo com um ônibus e me via água, como se o ônibus estivesse numa região que tinha muita água e que era para nós intercedermos, porque se não houvesse um clamor de intercessão, aquela era a urgência do coração de Deus. Aquelas pessoas que estavam dentro daquele ônibus morreriam. Isso foi no sábado. E eu comuniquei o que Deus me revelou para o meu grupo ali. E nós clamamos, porque Deus estava falando de um espírito de morte. E nós oramos no sangue de Jesus. E nós clamamos, liberamos palavras proféticas. E depois agradecemos. Na segunda-feira, um ônibus foi sequestrado em cima da ponte Rio-Niterói. Morreu todo mundo? Não, porque pessoas se colocaram na brecha, porque acreditaram naquilo que era a urgência do coração de Deus para aquele momento. Estávamos em Brasília no ano de 2018, se eu não me engano, pelo mês de abril. Eu não lembro mais se era, eu sei que era antes. E nós fomos orar. Estava Evandro, Fabiano, eu, Antonieta, o Wilmar, o Fábio Lira, Alessandra. Eu acho que a Alessandra estava também. E nós começamos a orar. E Deus me deu a visão de um atentado à bomba. E eu falei para eles quem era. Claro que eu não vou falar isso na televisão, né, gente? Eu não sou louco. Que as pessoas ficam apavoradas com certas coisas. Então quem não tem fé apavora, quem tem fé ora. É diferente. E aí nós começamos a orar. Passados uns meses, aconteceu o atentado, mas não da maneira que nós tínhamos visto, porque Deus ouviu o posicionamento de oração de homens que acreditam nas urgências do coração de Deus. Deus falava com Eliseu aquilo que era tramado dentro de 4 paredes. Deus comunicava ao profeta, o profeta comunicava o comunicado de Deus, e as situações eram revertidas. Intercessão profética é escutar a urgência do coração de Deus, é deixar a minha listinha e dizer: Deus, qual é a sua lista? Talvez Deus vai dar para você orar por alguém que você não goste. Imagina você que não gosta do Bolsonaro. Se Deus pedir para você orar por ele, bem feito. Vai ser tremendo e você vai ter que orar. Ou você obedece a Deus, ou você não obedece. Eu estou falando dele porque ele que é odiado aí por muita gente, né? O Cyril John falou para mim que foi pregar lá nos Estados Unidos para os mexicanos, e ele disse: Deus está me dizendo para nós orarmos para o presidente Trump. Os mexicanos se levantaram e gritaram: nós não vamos orar por esse demônio. Ele falou: ou vocês oram, ou quem vai sofrer as consequências da desobediência de Deus são vocês. Ou nós somos homens e mulheres de Deus, ou nós aceitamos as revelações de Deus e os propósitos do coração de Deus, ou nós sofreremos as consequências daquilo que Deus fala conosco e nós não nos posicionamos. Gente, Deus continua falando com o seu povo. Deus falava com o profeta. Deus comunicava ao profeta. Entenda o Provérbios 29:18. Quando falta a profecia, o povo se corrompe. Grita comigo: quando falta a profecia, o povo se corrompe. A gente não pode mais caminhar na carne, nós temos que caminhar na profecia. Profecia é voz de Deus, é voz de Deus comunicada a nós. É Deus que revela o peso do coração dele. É pela intimidade que nós vamos entender o que está no coração de Deus para os nossos dias, para o nosso tempo.
É da intimidade que vai brotar para nós a visão profética. É da intimidade que nós vamos ter o entendimento daquilo que é o peso do coração de Deus. Deus vai comunicar o peso do coração dele para nós, para esta geração, as urgências. Entender o que Deus está realizando hoje tem uma profunda relação com o seu propósito eterno de implantação do reino dele nesta terra. Mas ele está procurando aqueles que querem estar nessa posição. A nossa intercessão não pode mais estar baseada no nosso entendimento racional das coisas. A nossa intercessão tem que entrar dentro do campo do sobrenatural. O Espírito Santo vai nos ajudar a sondar o coração do Pai, e o Pai vai nos comunicar aquilo que nós devemos interceder. Lembra quando Deus disse: eu não posso deixar de falar para Abraão aquilo que eu vou fazer? E Deus disse: eu estou indo para Sodoma e Gomorra para saber se aquilo que chegou até o céu é verdade. E se for verdade, eu exterminarei Sodoma e Gomorra da face da terra. E o que acontece quando os anjos que Deus enviou chegam em Sodoma? Eles entram na casa de Ló, e os homens de Sodoma vêm e Gomorra até a casa de Ló, querendo ter relações sexuais com os anjos de Deus. E naquela hora, os anjos de Deus viram que o que aquela cidade precisava era do fogo purificador, senão aquela contaminação se espalharia pela face da terra. Mas Abraão intercedeu, se posicionou, mas não tinha os 10 justos necessários. Só tinha Ló e a família. Queridos, intercessão profética é um sinal profético nesse tempo de promessa, de uma onda nova, poderosa do Espírito Santo. Olha aqui, eu fiquei impactado quando eu li o livro do Sírio John, até porque a gente estava pregando junto, né? Eu tinha que saber o que estava no coração dele. E ele testemunha, escutem, ele testemunha uma intercessão profética que teve no Canadá. E veja o que Deus revelou, algo que Deus tem nos revelado já há quantos anos? Está na hora do meu povo levantar-se e abraçar o que eu estou fazendo agora. Está na hora de esquecer o passado e alegremente embarcar comigo naquilo que eu estou fazendo e farei. Está na hora do meu povo declarar que o meu mover já começou, e que isso vai impactar maravilhosamente a todos em suas comunidades e países. Está na hora de declarar: a glória de Deus habita a nossa terra. Está na hora de parar de falar sobre os planos do inimigo, de parar de pensar e falar negativamente. Está na hora de declarar: meus planos de bondade e graça, pois meus planos são para o vosso bem-estar e não para a vossa lamentação, planos de um futuro cheio de esperança. Está na hora de levantar um exército profético declarando a palavra do Senhor. Como tem rezado o exército de intercessores: meu povo clama por meus planos e propósitos, assim na terra como no céu, especialmente para este tempo, meu tempo para agir em vosso favor e em favor daqueles que ainda não me conhecem, e sim até por aqueles que se opõem a mim por terem sido enganados pelo inimigo. Está na hora de clamar pela realização da minha glória em toda a atmosfera. Está na hora de utilizar o poder da minha palavra e o poder do Espírito Santo que eu vos dei. Tudo isso é para o vosso uso diário, não apenas para as orações e adorações dos domingos. Está na hora de vocês se levantarem e assumirem o vosso lugar como guerreiros proféticos, realizando os meus propósitos, assim na terra como no céu. Lembrem-se da palavra: o que declarardes será realizado. Está na hora, portanto, levantai-vos como poderosos guerreiros, parte vital da minha vitória gloriosa, assim na terra como no céu. Está na hora. Fala para quem está do seu lado: irmão, está na hora. Dá uma sacudida nele: irmão, está na hora. Sacuda ele e diga: você é o intercessor profeta
que Deus estava procurando. Amém? Quem aqui assume isso, levanta a mão e diga glória a Deus. Queridos, qualquer um que dobre o seu joelho, obedecendo a palavra e a voz de Deus em intercessão, é mais poderoso do que qualquer homem que tenha poder humano sobre essa terra. Só que a gente está tão preocupado com a nossa vidinha, que a gente não se preocupa com a transformação do mundo. A gente está tão preocupado com a nossa vontade, que a gente deixa de buscar a vontade de Deus. Chegou a hora. Diga para esse irmão que está aí do seu lado: chegou a hora. E é agora. Segura na mão dele. Diga: receba. Receba a palavra. Amós 3, 7 a 8. Balança a mãozinha dessa bênção e diga: é nós. O Senhor não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos profetas, os seus servos. Ruge o leão. Quem fica com medo? Se o Senhor Deus fala, quem aguenta não ser profeta? Balança a mão desse irmão e diga: se o Senhor fala, quem aguenta não ser profeta? Eu estou segurando na mão de alguém que foi eleito para ser profeta transformador nesta geração. Eu estou segurando na mão de alguém que Deus quer comunicar aquilo que Ele quer fazer nessa geração. Você está segurando na mão de um profeta? Dê glória a Deus se estiver segurando. Faz barulho aí, balançando a mão desse irmão. Isso! Deus te escolheu. Balança a mão dele e diga: Deus te escolheu, Deus te levantou, Deus te trouxe aqui, para que você entenda. Balança a mão dele, para que você entenda: você é o meu profeta escolhido, minha profetisa escolhida. Aleluia. Pode aplaudir a escolha de Deus. Aleluia. Diga comigo Jeremias 27, 17. Se são profetas de verdade, e a palavra de Deus está mesmo com eles, que eles recorram ao Senhor dos Exércitos, para que Ele transforme todas as coisas. Diga comigo: Senhor, eu estou assumindo a minha parte. Eu estou assumindo a partir de agora a sua vontade para minha vida. O Senhor tem um plano definido, e eu quero fazer parte deste plano. Veja o testemunho de João no Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1. Depois disso eu vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Deus quer revelar ao nosso coração, para que a gente se posicione em intercessão. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos mais que fazer a intercessão tradicional. Eu estou dizendo que Deus quer que nós subamos um nível mais alto e entremos na dinâmica da intercessão profética. Vou te mostrar pela palavra, depois você confere, leia a palavra inteirinha. Marcos 14, quando Jesus vai para o Getsêmani com Pedro, Tiago e João. E diz a palavra que ele começou a sentir angústia, peso de morte. Na hora que ele intercedia, que ele orava, que ele se prostrou, e ele dizia para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas no entanto seja feita a vossa vontade.
Intercessão pelo avivamento é sentir o peso do coração de Deus pela salvação das almas. Aquele peso, se você estiver disposto. Eu já estudei vários avivamentos, tanto dentro da igreja católica quanto no meio protestante, e existe um peso na intercessão quando se aproxima o avivamento, o peso da salvação das almas, do resgate dos perdidos, da libertação dos oprimidos. Deus vai comunicando aquele peso, vai, a intercessão vai até que se experimenta aquela sensação de paz. Foi exatamente o que Jesus sentiu. Ele sentiu o peso, daí a pouco ele levanta, estou pronto, chegou o momento. E o Cyril John, ele ensina 6 passos para que a gente viva a intercessão profética. Depois, se você quiser estudar esse livro, deve ter aí na Canção Nova, mas ele vai ensinar 6 passos, e ele até coloca aqui o tempo que se deve rezar. Por exemplo, o processo de esvaziamento. Diga comigo: o primeiro passo da intercessão profética é o esvaziamento dos meus planos, para que eu me coloque à disposição do Senhor. Foi esse o caminho que nós fizemos quando eu tive a visão do ônibus. Então você se esvazia de você mesmo, das suas ideias, dos seus pensamentos. Ele até cita aqui o texto de Isaías 55, 8, 9: pois meus pensamentos não são os vossos, o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Então o processo, primeiro, qual é o primeiro? Esvaziamento de mim mesmo. Diga comigo: esvaziamento de mim mesmo. Isso. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo: buscar os planos do Senhor, pelo que nós vamos rezar. Então a gente começa a orar, ele coloca aqui 8 minutos. Começa a orar ali no grupo e começa a perguntar para Deus: Deus, qual é a direção? E aí, como que ele ensinou no workshop? Tem 8 pessoas. Então, cada um vai, depois desses 8 minutos de oração, de busca daquilo que Deus quer que nós oremos, a gente partilha aquilo que for o comum. Deus falou comigo que era um espírito de morte, falou para o outro, confirmou. Tem 8 no grupo, 5 teve a mesma direção, é onde nós vamos caminhar. Entenderam o segundo passo? Então a gente junto reza e pede para Deus: Deus, qual é o seu peso, o peso do seu coração. E olha o texto que ele coloca de 1 João 5, 14 e 15: a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Nós vamos começar a interceder segundo o peso do coração de Deus. Terceiro passo: buscar a estratégia de como rezar. Tem um testemunho de Santa Faustina. Deus revelou para Santa Faustina, numa oração do secreto, que ele iria destruir uma cidade. E aí Santa Faustina começou a orar, pedindo a Deus que ele não destruísse aquela cidade. E Deus falou para ela: não é essa a oração. E ela orou de novo: Deus, tenha compaixão dessa cidade. E ele disse: Faustina, não é essa a oração. E ela disse: então qual é a oração? E aí Jesus ensinou para ela o texto da misericórdia, que você reza, né? A maioria aqui reza o texto da misericórdia. A Canção Nova para 3 horas para rezar o texto da misericórdia. Os funcionários, todos nós paramos às 3 horas. Na minha sala de trabalho, na minha região de trabalho, toca o sininho, 3 horas. Todos nós vamos lá, pegamos o nosso texto e rezamos o texto da misericórdia. Deus ensinou a Faustina. E aí, na direção da torre de oração, da intercessão profética, a gente pergunta a Deus: o que o Senhor quer que a gente reze? Naquele dia que nós oramos e que Deus mostrou muita coisa que eu não tenho tempo para falar aqui, mas especificamente aquela do ônibus foi a resposta imediata. E aí nós perguntamos e Deus falou, nós partilhamos que era pelo sangue de Jesus que nós tínhamos que orar. Outros lá no nosso treinamento
sentiram que era o texto mariano, e eles rezaram o texto mariano. Pegar uma palavra bíblica e proclamar e começar a orar com aquela palavra, Deus vai dar a direção. Orar em línguas, Deus vai dar a direção. Esse é o terceiro passo, buscar a estratégia. Vocês lembram de Ezequiel 37? Qual a estratégia que Deus deu? Deus mostrou que o povo de Israel estava como aqueles ossos ressequidos, na visão que ele permitiu o profeta ter, em intercessão profética. E Deus disse: você acredita que esses ossos podem voltar à vida? E o profeta devolve para Deus: se o Senhor quiser, eles voltarão. Então Deus diz: libera a palavra sobre os ossos. E aí cada detalhe o profeta vai liberando. E aí vai acontecendo o processo da restauração de Israel, porque Deus deu a direção, a estratégia. Diga comigo: não podemos mais rezar sem estratégia. A intercessão profética passa pela estratégia. Terceiro passo qual é? Buscar a estratégia do Senhor. Quarto passo: tempo para praticar a intercessão de acordo com a mensagem recebida. E aí vai, bambu quebrar, vai rezar, rezar, rezar. Ele coloca aqui 25 minutos para esse clamor. Qual é o quarto passo? Tempo para praticar a intercessão de acordo com a direção que Deus deu. Nós no Avivamento, o livro que eu estou escrevendo novo agora, que vai lançar na profecia do ano que vem, em fevereiro, eu vou pegar esses passos aqui do segundo livro das Crônicas. Se o povo sobre o qual for invocado o meu nome, aí eu vou trabalhar lá: se humilhar, me procurar, orar e se converter da sua má conduta, eu escutarei do alto, perdoarei o pecado e sararei a terra. O livro é isso. Claro, vai ter alguns acréscimos na direção que Deus deu, mas o quarto passo é praticar a intercessão na mensagem que Deus trouxe para o grupo de intercessão profética. Amém? Quinto passo: tempo para ouvir o Senhor, um tempo de silêncio, e para comunicar, compartilhar a mensagem com o grupo. Versículo 11 do capítulo 55 do profeta: assim acontece a palavra que a minha boca profere, ela não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade, cumprido a minha missão. Esse passo é de assumir aquilo que orou, porque a gente ora e não assume, a gente ora com dúvida. Tiago vai dizer: parece a onda que vai e que vem, é uma oração dúbia. Assumir, compartilhar com o grupo, celebrar a vitória daquilo que se orou. O sexto passo, o final, é o tempo para agradecer ao Senhor pela vitória alcançada pela intercessão. O Senhor disse: vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Jeremias 29, 12. Isaías 65, 24. Antes mesmo que me clamem, eu lhes responderei. Estão ainda falando e já serão atendidos. Poderiam esses ossos secos, Ezequiel, voltarem à vida? Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dele. Pergunta: poderia os ossos secos retornarem à vida? Olha para o seu irmão, dê um sorriso para ele e diga: é nós, meu irmão. Balança a mão dele. Se nós obedecermos à direção do Senhor, o inacreditável acontecerá. Se nós obedecermos à voz do Senhor, nós interferiremos no rumo da história. Se nós obedecermos à voz do Senhor, nós seremos agentes de transformação.
nesta geração. Olha para o seu irmão e pergunta: você está entendendo? Então ajuda ele a levantar. Segura na mão dele. Fica aí de mão dada. A gente não tem noção da dispensação de poder que Deus tem para nós se nós nos posicionarmos. Nós não temos noção do que Deus pode fazer através de nós se nós nos posicionarmos. Feche os seus olhos agora diante da presença do Senhor. Você quer dar uma espreguiçadinha? Pode dar, eu libero, vai. Dá uma espreguiçada aí, antes de orar, vai. Dá uma mexida aí no esqueleto, dá uma balançada, faz uma laboral. Agora levanta, segura na mão do seu irmão, levanta a mão dele lá no alto. Feche os olhos na presença do Senhor. Deus está aqui. Você pode sentir a presença dele. Se você não sentir, porque fé não é sentimento, fé não é visão, fé é certeza. Você assuma agora a presença de Deus e comece a dizer para Ele, junto com o irmão que está segurando na sua mão, se ele estava precisando de alguém na brecha para comunicar o peso do coração dele, que você está disponível. Comece a dizer para ele nesse momento. Comece a dizer. Vai orando agora, vai respondendo aquilo que foi comunicado a você. A gente não quer ficar buscando novidade, não. Não é isso. Intercessão profética não é a novidade do momento. É voltar lá na história dos profetas de Israel e deixar Deus falar de novo na nossa geração. É deixar Deus comunicar de novo aquilo que Ele quer. Então, se você se abre, talvez você seja como o profeta Amós, um vaqueiro, plantador de sicômoros. Talvez você seja um pescador, um pedreiro, uma dona de casa. Não tem problema não. O profeta vai dizer para aqueles que se achavam donos da profecia: eu não sou mesmo profeta, não estive na escola de profetas, não tem ninguém na minha família que seja profeta. Eu sou um vaqueiro, eu planto sicômoros, mas Deus me tirou de trás do meu rebanho para ser profeta na casa de Israel. Levanta o seu braço junto com o braço do seu irmão, segurando na mão dele, e diga isso: Deus está me tirando do meu lugar de conforto, onde não há perseguição, onde não há luta e enfrentamento, para me fazer profeta nessa geração, para que quando eu abrir a boca, a partir da revelação de Deus, a palavra que Deus me der, se torne palavra concreta, palavra de vida, de transformação. Segura na mão desse irmão e diga: Deus, usa desse irmão para que ele seja profeta nessa geração, para que a boca dele seja usada para profetizar, e para que o ambiente seja transformado, para que o Brasil seja transformado, para que a região onde ele habita seja transformada, para que estruturas inteiras possam mudar. Utiliza dessa boca, desse meu irmão, mas pode utilizar-se, Senhor, da minha boca profética, para que ao liberar a palavra, aquilo que o Senhor comunicou aconteça. Aconteça. E vai orando em línguas agora. Ore em línguas nesse momento. Ora com mais determinação.
Eu disse em palavra profética que o Senhor estava trazendo algo novo. Se aposse. Eu quero pedir ao Senhor que aqueles que não tinham mais conexão, com aqueles que não tinham mais intimidade, com aqueles que o Senhor não segredava mais a eles o peso do seu coração, que o Senhor comece a levantar nesta região uma geração de profetas. Vai orando. Em Sergipe, na Bahia, em Alagoas, em todos os estados circunvizinhos, em todo o Nordeste, eu estou pedindo, faz levantar-se uma geração de profetas, a partir dessa profecia do avivamento. Mas não é profeta para aparecer, é profeta para estar no secreto e receber do Senhor no secreto e liberar, não no microfone, mas na intercessão, aquilo que o Senhor quer que libere. O Senhor não quer que nós estejamos em pedestais, mas o Senhor quer que nós estejamos no escondimento, como o profeta Isaías, como o profeta Elias, como Eliseu, que nós vamos ouvir hoje na missa, nem saiu para receber o Sírio Naamã, mas ficou no escondido, e do escondido ele recebeu a palavra, mergulha 7 vezes para ser curado. Ah, Deus, nós queremos estar nesse nível, e esse nível só chega nele os santos, os comprometidos. Ora com mais força. Serecandalá e sorecandalás. Continue orando. Eu vou usar da palavra do Senhor. Filho, filha, estes ossos que estão sobre o Brasil ressequidos poderão voltar a viver. Filho, filha, os mortos que estão na igreja católica, mortos-vivos, poderão voltar a viver, poderão experimentar avivamento. Senhor Deus, Tu que sabes. E Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor, vou infundir eu mesmo um espírito para que revivais, para que revivais. Solta agora a mão do seu irmão, levanta as suas 2 mãos e profetiza o avivamento sobre a igreja no Brasil. Fala, fala, fala. A igreja será avivada. Eu estou liberando esta palavra. Misteriosamente, os ossos começarão a se debater, ouvir-se-á um grande barulho. Os ossos ressequidos receberão nervos, carne, e eu soprarei vida sobre eles, diz o Senhor. Senhor, que os profetas que estão mortos na sua igreja ressuscitem, que os ministros que estão mortos na sua igreja ressuscite, que a paixão pela salvação das almas cresça no seio da sua igreja. Ora candalá serebandalá yarás. Eu quero convidar você a dizer agora uma palavra profética sobre a nação brasileira. Se você acredita, diz: ossos secos no Brasil voltem a viver, que venha a partir de agora o poderoso avivamento. Fala, fala, fala. Deus está usando da sua boca. Amém.
Coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado direito, na cabeça dessa pessoa. E agora você vai determinar que aquilo que é o mover de Deus para a vida dessa pessoa está estabelecido agora. Fala: Deus, eu libero uma palavra profética sobre a sua vida. O que o Senhor determinou para a vida desse irmão, eu agora libero sobre a vida dele. Se começará por um milagre, se começará por uma cura, por uma libertação, mas que a partir de agora a unção profética venha sobre a vida desse irmão. E agora ora em língua sobre a cabeça dele. Serabasara candalaba yerere. Sore candalaba serere candalabai. Aleluia. Serere candalabari alarabaria. Diga amém. Eu creio. Agora sela a testa desse irmão com o sinal da cruz e diga: você jamais será o mesmo. Existe uma escolha profética sobre a sua vida. É hora de movimentar essa terra com a mensagem do céu que Deus colocará no seu coração. Onde estão os profetas que Deus está levantando em Aracaju, nessa profecia do avivamento? Deem glória a Deus, deem glória a Deus, deem glória a Deus. Faz barulho aí para Ele, faz barulho para Ele. Com teus braços erguidos, lá em cima, profetiza a vida assim, ó. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus, vida de Deus. Cante mais alto isso. Vida, eu profetizo sobre ti. Vida, eu profetizo sobre ti. Receba sobre ti a vida. Receba sobre ti vida de Deus. Vida de Deus. Solte tua voz e profetiza a vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus, vida de Deus, vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba a vida. Vida de Deus, vida de Deus. Eu não sei se você percebeu que a dinâmica da profecia do avivamento não é dinâmica de um encontro de cura, de libertação. Apesar de Deus curar no nosso meio, apesar de Deus libertar, onde tem avivamento acontece milagre, acontece cura, acontece libertação, amém? Mas a dinâmica da profecia do avivamento é de levantar um exército forte, um povo comprometido, não com as suas ideias, os seus pensamentos, mas com o desejo do coração de Deus, que é o derramar de um poderoso avivamento sobre a nação. Um Deus que fará vir aquilo que Ele prometeu, à medida que você e eu nos levantarmos, nos posicionarmos, nos colocarmos no lugar dos atalaias, os novos atalaias, que ficam na torre de vigia, colhendo de Deus aquilo que Ele tem para esta geração. Sela, Senhor, sela a unção profética que o Senhor derrama sobre o seu povo.
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode fazer festa para Ele aí.